Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus tem força de transformação. Assim como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não voltam sem molhar, fazer fecundar, germinar, crescer e produzir fruto à semente, assim também é a palavra de Deus. Ela não volta para Deus sem cumprir os efeitos esperados. Portanto, deixemos que esta palavra de Deus nos alcance e que ela, por meio de sua força, transforme a nossa vida. Faça produzir frutos do reino de Deus na vida de cada um de nós. Por isso te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a fazer deste momento esta experiência de encontro com o Senhor através da escuta da sua palavra. O Senhor é bondoso, por isso dirige a sua palavra ao nosso coração. Vamos escutar com bastante atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ele foi em seguida a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de mãe viúva. E grande multidão da cidade estava com ela. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse-lhe: Não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife, e os que carregavam pararam. Disse ele, então: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia difundiu-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós estamos continuando a nossa leitura e reflexão sobre o Evangelho de São Lucas, que tem nos mostrado a atividade missionária de Jesus. Logo após o seu discurso inaugural na sinagoga, Jesus começa a sua missão imbuído pelo Espírito Santo. Ele ensina, fala e realiza gestos concretos em favor das pessoas, sobretudo aqueles que mais necessitam, os doentes, os pecadores, e hoje nós ouvimos esse trecho onde Jesus devolve a vida àquele jovem morto que estava na procissão para o cemitério. Vamos acolher esta mensagem. Ela também fala a cada um de nós. Ela deseja ressuscitar em nosso interior aquele fogo que nos ajuda a compreender e fazer arder o nosso coração por realizar a vontade de Deus. Nesse trecho que nós ouvimos, nós encontramos duas procissões: a procissão da vida e a procissão da morte. A procissão da morte é aquela multidão que está saindo da cidade com um jovem morto, filho de uma viúva. Era o filho único de uma viúva. Mas, por outro lado, nós temos a procissão da vida, formada por Jesus, seus discípulos e uma grande multidão que entra na cidade. Portanto, é o encontro dessas duas procissões. E este encontro dessas duas procissões é favorável para que aconteça a transformação da morte em vida plena. Por isso, vamos com bastante atenção refletir cada elemento deste Evangelho que muito tem a nos ensinar. O Evangelho começa dizendo: Ele foi, em seguida, a uma cidade chamada Naim. Ele aqui é Jesus. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele, isto é a procissão da vida que está entrando numa cidade. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de uma mãe viúva, e grande multidão da cidade estava com ela. Portanto,
a procissão da morte formada por esta viúva, seu filho único que havia morrido e uma grande multidão. É importante a gente sublinhar este elemento de que aquele que morreu é o filho único de uma viúva. Isso significa que era a única segurança que ela ainda tinha. Viúva e o único filho que tinha morreu. Podemos imaginar a dor, o desespero e a insegurança desta viúva com a perda da única segurança que ela tinha. E aí o Evangelho nos surpreende quando diz: o Senhor, ao vê-la, ficou comovido. É bonito a gente perceber esta sensibilidade de Jesus. Ao ver aquela viúva, Jesus é capaz de se colocar no lugar dela e sentir a sua própria dor. Por isso a gente precisa sempre fazer uma distinção do que é compaixão do que é dó. Jesus não tem simplesmente dó das pessoas. Ter dó é ver a situação de miséria das pessoas, sentir dó, mas não fazer nada para mudar aquela realidade. Ter compaixão é diferente. É eu me colocar no lugar daquele que sofre, mas querer tirar aquela pessoa, transformar a realidade daquela pessoa, tirá-la daquela situação de miséria que ela está vivendo. Assim é Jesus. Ele se comove, ele enche-se de compaixão e transforma a vida de quem está em algum tipo de experiência de miséria. Por isso Jesus, ao vê-la, ficou tomado de compaixão, ficou comovido e disse: não chores. Portanto, são palavras de consolo, palavras de conforto. É o mesmo que Jesus hoje continua fazendo com cada um de nós nos nossos momentos de misérias, de dor e de sofrimento. Ele se compadece de cada um de nós. Ele se aproxima, se coloca diante de nós e nos dirige palavras de consolo, de conforto e de encorajamento. Não chores. E o nosso coração precisa ser aquecido por esta voz de Jesus que nos acalenta e nos encoraja. É assim que Jesus se aproxima daquela viúva que havia perdido seu filho único. Não chores. Depois, diz o Evangelho, aproximando-se, tocou o esquife e os que carregavam pararam. Vejam bem, para uma realidade ser transformada, o Evangelho nos ensina que é preciso de aproximação. Jesus se aproxima daquela realidade de dor, daquela realidade de morte. Ele toca o caixão. Isto é, Jesus assume para valer aquela realidade de miséria que aqueles estavam vivendo. Ele toca as misérias de quem sofre e toca para curar, para transformar, para mudar. Nós, como seguidores de Jesus, deveríamos aprender dele essa atitude. Se a gente quer ajudar alguma pessoa, é preciso que a gente se torne próximo, que a gente aproxime, que a gente conheça a realidade de dor da pessoa. Somente assim a gente vai compreender realmente qual é a verdadeira situação de miséria que a pessoa está vivendo e como nós podemos ajudá-la a transformar essa sua realidade. Portanto, tocar as feridas, tocar as misérias dos outros para poder curá-las. É diferente, muitas vezes a gente toca, mas a gente toca para abrir ainda mais e deixar sangrar ainda mais. O toque de Jesus é para curar, é para transformar a realidade de dor numa realidade de paz, transformar a realidade de morte numa realidade de vida plena. Por isso Jesus se aproxima e toca aquela realidade de morte e tudo então se transforma. Veja o que diz o Evangelho. Disse ele então: jovem, eu te ordeno, levanta-te. É um imperativo, justamente para mostrar que Jesus é o Senhor da vida e que Ele tem autoridade sobre a morte. Por isso, Ele, de forma imperativa, ordena: levanta-te. Portanto, Jesus também se aproxima de cada um de nós e nos dirige este imperativo quando nós, às vezes, passamos também por situações de morte, não a morte física, mas tantas outras mortes, sobretudo a morte do espírito. Jesus se aproxima de nós e com este imperativo nos encoraja: levanta-te, eu te ordeno, levanta-te. E aí estas palavras de Jesus têm força de transformação, tanto que imediatamente, diz o Evangelho, o morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Isto é,
Aquela realidade de dor, de sofrimento, de insegurança daquela viúva que tinha um único filho que havia morrido, Jesus devolve a sua segurança, a sua alegria, curando a sua dor, transformando a realidade de morte em vida plena, devolvendo àquela viúva o filho que teria morrido, mas agora Jesus o devolve com vida. E o Evangelho vai dizer assim: todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Portanto, a presença de Jesus no meio do seu povo é a presença misericordiosa do próprio Deus, que vem para transformar a realidade do seu povo. Hoje Jesus também está em nosso meio, sobretudo através da palavra. É a presença de Jesus em nosso meio pela palavra. Deixemos que esta presença de Jesus transforme também as nossas realidades de morte em realidades de vida plena. O Evangelho de hoje nos apresenta essas duas procissões, a procissão da vida formada com Jesus, seus discípulos e uma multidão, e a procissão da morte, aquela viúva, seu filho morto e também uma grande multidão. Mas o encontro dessas procissões transforma a realidade da morte em realidade de vida plena. Vamos também nós ao encontro de Jesus. Deixemos que Ele transforme todas as realidades de morte presente entre nós em realidade de vida plena. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Obrigado, Pai Eterno, por este momento diante de Ti, onde podemos acolher a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. Que esta palavra tenha força de transformação da nossa vida, do lugar onde nós habitamos, da nossa comunidade. Ajuda-nos, Pai Eterno, a acolher a ordem de Teu Filho Jesus, que diz a cada um de nós: eu te ordeno, levanta-te. Que façamos todos os dias esta experiência de vida nova que brota do coração de Teu Filho Jesus, na luz e na força do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.